texto diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém, irmãos? Já que a gente está falando de fé, já que, a irmã abriu muito bem aqui, falou sobre fé, sobre esperança, sobre crer, tomar posse. Eu prestando atenção aqui na irmã Luciana, ela falando principalmente da parte da travessia, e a gente, ao ler as escrituras, a gente vê os exemplos, e muitas vezes a gente questiona assim, como é que pode? O cara estava andando com Jesus e tinha medo daquilo. Mas não é muito diferente hoje, né? Nós que abrimos a nossa boca santa e dizemos que andamos com Cristo, que somos templo, morada do Espírito Santo, nós até deveríamos nos envergonhar, porque Jesus estava ali do lado de fora acompanhando eles. E hoje o Espírito de Deus, o próprio Deus, não te acompanha do lado de fora, ele está do lado de dentro. Para vergonha nossa, parece que esquecemos disso. Parece que em um momento de desespero, de luta, de tribulação, parece que o templo não é mais templo. Parece que nós queremos desabrigar aquele morador ilustre, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas questionamos quando vemos passagem como aquela. Jesus estava no barco. Como é que eles estavam duvidando? Porque veio aquele vento forte e as ondas balançavam aquele barco, parecendo que o barco ia afundar. Ele: mestre, e aí não te incomoda, a gente vai perecer. E a gente se incomoda com aquele texto e diz assim: como é que o pessoal andando com Jesus fica com medo desse, porque vem uma tempestade, porque vem uma luta dessa? Mas e você e eu, quando está vindo uma luta, uma tempestade, que às vezes tem gente que nem quer vir mais para a igreja, tem gente que está desistindo. É vergonha você dizer que é templo e morada do Espírito Santo, e na luta, quando vem, você é a primeira pessoa que quer abandonar, é o Espírito Santo. Eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu vou para o culto, se não amo a Deus. Nós abrimos a nossa boca, professamos a nossa fé, enquanto o problema está na vida do outro. Mas parece que quando o problema vem na nossa vida, as coisas mudam de lugar. É tão bonito falar assim, né? Não, nós somos templo do Espírito de Deus. Nós carregamos alguém precioso, muito sensível, que não tem preço. É algo tão precioso que está dentro de nós. É o Espírito Santo. Minhas mãos são santas, meus olhos são santos, a boca é santa. E nós abrimos a boca e evangelizamos. Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus muda o quadro. Mas quando a tribulação vem para junto de nós, parece que tudo aquilo que a gente falou para o outro, para a gente não serve. Parece que tudo aquilo que a gente falou para outra pessoa não serve para a gente. E aí nos tornamos, uma palavra que o pastor sempre fala aqui, né? Nos tornamos hipócritas. Porque parece que nós estamos fazendo de conta que somos uma pessoa, quando na verdade nós somos outras. Quem é você diante de Deus? Porque você pode ser uma coisa para mim, para o pastor, para os irmãos. Mas quem é você diante de Deus? Quando a tribulação chega na sua casa, quando a aflição chega na sua casa, você é o quê? É aquele que não quer vir mais para a igreja? Você é aquele que não quer mais evangelizar? Que quer se trancar no quarto? Que quer se recuar? Você é aquele que quer desistir? Ou você é aquele que diz: não, eu não vou retroceder? Quem é você diante de Deus? Nós estamos falando aqui de um profeta, e muito mais do que um profeta, viu? Que homem de Deus esse Daniel. Um homem que já tinha sido abençoado. Mas primeiro, para ele ser abençoado, ele foi levado cativo, escravo. Talvez você não entenda o processo que está passando na sua vida. Muitas vezes eu também não entendo. Eu digo assim: Deus, o que é que está acontecendo? Porque você se esforça, você está fazendo o que é certo,
Você está fazendo o máximo diante do reino de Deus e as coisas parecem que pioram na sua vida. Mas quando eu vejo a história desse Daniel, um homem que tinha condições posses na sua família, um homem de família real, é levado, a Bíblia não fala nesses detalhes, mas a gente sabe porque ele foi levado escravo, ele era jovem. Ele foi levado, arrancado do seio da sua mãe, do seu pai, arrancado ainda jovem para ir para uma terra estranha para ser escravo. Um homem que tinha uma condição boa, tudo de bom. Antes de ele ser abençoado, ele passou por muitas lutas. Se Daniel, que é um homem muito amado no céu, passou por muitas lutas, quem sou eu? Quem é você para não passar por lutas diante de Deus? O homem deve ter sido escravizado para poder ser abençoado. Teve que ser arrancado da sua família. Imagina a tristeza de um jovem acostumado com seus pais para ser arrancado e ir para uma terra estranha, uma terra idólatra. Mas todo mundo só vê a parte boa. Que Daniel foi forte, Daniel prosperou, foi governador da Babilônia. Todo mundo só quer olhar para essa parte boa, mas ninguém para imaginar e pensar que ele era um ser humano igualzinho a mim e a você. O desespero que a alma dele não deve ter sentido quando ele foi arrancado da família e levado para ser escravo. Mas esses homens que são citados aqui não são diferentes de mim e você. E se ele conseguiu ser fiel em meio à escravidão, você também consegue ser fiel em meio a essa tribulação, em meio a essa aflição que você está passando. Não há motivos para renegar, para negar a Deus. Não tem situação, não tem desculpa, irmão. Não adianta, não tem desculpa que sirva para que a gente negue a Deus e abandone esse Deus poderoso. Daniel não é melhor que você em nada. Sabe por quê? Porque a minha, a sua, a nossa Bíblia vai dizer o seguinte: todos caíram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. É Daniel, é Moisés. Todos precisam de Jesus. Todos eles. Não pense que ele foi melhor que você, porque o mesmo sangue que desceu naquela cruz ali, meu irmão, serviu para todos. Todos. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes daqueles homens pensarem em nascerem, antes dos seus bisavós pensarem em nascerem, o Cordeiro já tinha sido morto lá em cima, viu? E o Cordeiro foi morto por amor de mim e amor de vocês. Sabe o que é que esse homem, que é semelhante a mim e você, fez quando disseram: ei, está proibido. O rei proibiu. Ninguém pode orar, ninguém pode fazer petição nenhuma a Deus nenhum e nem a homem nenhum, porque aquela nação tinha vários povos que eram levados cativos para lá. Tinha uma mistura de deuses ali. E a ordem foi: ninguém, nem do judeu, nem de outro povo, ninguém pode abrir a sua boca para pedir a Deus qualquer tipo de favor, nem que seja um copo de água a um homem, alguma coisa, nenhuma petição. Está dizendo: a nenhum Deus e a nenhum homem durante 30 dias, nenhuma petição poderia ser feita, a não ser ao rei. Se fosse com você, aliás, foi com você. Quando teve a pandemia no começo, proibiram a gente de congregar. Muita gente ficou desesperada, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente já está fraco, vai ser pior ainda. Se afastar da presença, se não congregar, irmãos. Você sabe por que você tem que congregar? Você sabe por que você tem que fazer parte de uma família? Você sabe por que você tem que fazer parte do corpo, onde o cabeça é Cristo? Olhe para o próprio membro do seu corpo. Arranque a sua mão do seu braço e veja se ela tem vida fora do seu corpo. Você e eu não temos vida fora de Jesus, irmão. Veja se algum membro seu fora do seu corpo vive, se mexe. Você só tem vida espiritual no corpo de Cristo. Você não é ninguém fora do corpo. Você vai ser um membro morto. É por isso que é obrigação nossa congregar. Não existe esse isolamento. Deus não chamou uma pessoa, Deus chamou uma nação, um povo santo. Você foi formado para fazer parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. E Daniel, irmãos, um homem sujeito a falhas como eu e você.
Quando ele recebeu, ele ouviu. Quando ele ouviu falar sobre essa ordem do rei, que não podia orar, o que é que a Bíblia disse? O que foi que a gente leu aqui? Que ele foi orar como de costume. Ele não ficou com medo da afronta. E olha que ele era amigo do rei. E o rei não gostou de fazer isso. O rei não estava nem entendendo direito o que foi que ele fez. O rei suplicou por ele. O rei jejuou. Um ímpio jejuando pelo um crente, porque ele não comeu, ele não quis comer. Tamanho a sua tristeza. Mas quando Daniel ouviu sobre o edito, disse: não pode orar, não pode pedir. Ele não foi recuar não, irmãos. Ele não ficou reclamando: ah, minha vida está uma porcaria. Ah, eu oro e não acontece nada. Ah, meu casamento continua o mesmo. Os meus filhos não mudam. Ah, o pastor não me olha, não me unge. Ah, o irmão não me dá paz do Senhor. Não acontece nada. Daniel não ficou desse tipo de pessoa. A Bíblia diz que ele foi orar. E o que é que você faz quando a afronta chega até a sua casa, até a sua porta, até a sua mente, até o seu coração? O que é que você e eu fazemos? Quando a afronta está, ó, toque, toque. Quem é? E a afronta tem um nome também, tem vários, mas vou dar só o nome dela. A afronta se chama diabo, inimigo de Deus, adversário. Você lembra de Caim? Quando Deus falou com Caim: Caim, você está esquisito, viu? Estou vendo o seu semblante meio estranho, viu? Seu semblante não está legal. Caim já planejando matar o irmão. Caim, tem alguém batendo na sua porta. Quem é? É conhecido como um pecado, mas o pecado só é um apelido. Porque o nome mais famoso mesmo é Satanás. É o diabo que está batendo na sua porta. E aí, Deus, eu faço o quê? Me ajuda? Não. Ei, é obrigação sua dominar sobre o pecado. Logo no comecinho da Bíblia, Deus nem aliviou, né? Logo no livro de Gênesis, logo capítulo 4, logo de cara, logo você vai ver logo a ordem. Ei, é obrigação sua dominar sobre o pecado. Está batendo aí na porta do seu coração, do seu entendimento. Mas é obrigação sua dominar sobre ele. Não é de Deus. Daniel conhecia muito bem o Deus que lhe servia. Uma vez o pastor pregou aqui, ele me chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Já com os amigos de Daniel mesmo, quando não se dobraram, né? Não dobraram o joelho para aquela estátua gigantesca. Aí o pastor fez um comentário uma vez assim: vem cá, será que só existia eles de crente? Porque a Bíblia só fala que eles não se curvaram, e o resto, que era o povo de Deus. Cadê o povo de Deus que não se curva, irmão? Cadê o povo de Deus que não se curva? Só é de boca, é? Falar que é crente, que vem para o culto, mas quando ele bate na porta, você faz o que? Você abre? Não tem jeito. Ontem eu até preguei num projeto sobre isso, um pouquinho das duas portas. Não tem para onde correr, ó. Você é uma porta, certo? Você vai ter que abrir a porta para alguém, irmão. Não tem para onde correr. Se você abrir para um, você está batendo na cara do outro. Então, em Gênesis 4, vai dizer que quem está batendo na porta é o diabo, através do pecado. Em Apocalipse 3:10, que é para 3:20, que é para crente, está dizendo o quê? Eis que estou à porta e bato. Tem duas pessoas batendo na porta, Satanás e Jesus. Você vai abrir a porta para alguém. Uma coisa eu te digo: a sua porta não fica fechada. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Mas não tem como agradar os dois. Você é uma porta e a sua porta está abrindo para alguém. Tome muito cuidado quem é que está entrando nesta casa. Não tem como deixar a porta estagnada. Você vai ter que abrir ou para um ou para outro. Porque quando você não faz algo que agrade a Deus, você consequentemente está agradando a quem? Ao diabo. Está pensando que só o ser ouvinte da lei vai te justificar? Não é só o ser ouvinte, mas sim um praticante da lei de Deus. Não adianta. Não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo, eu não mato, eu não traio, eu não faço nada. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ei, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é por meio da fé. Vem de Deus, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que nem eu nem você se glorie e bata no peito. Deus, eu mereço ser salvo.
Você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo, tanto não merecemos que Ele teve que se fazer carne, descer dos céus, tirar toda a sua glória de Deus para morrer por um bando de gente ingrata, que somos isso que nós somos. Quantas vezes nós negamos a Deus com atitudes, com aquilo que nós vemos, assistimos, tocamos, falamos. Nós somos salvos pela graça, irmão. Não tem um aqui na face da terra que mereça ser salvo pelas suas obras. Ninguém. Todos caíram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam daquele sacrifício. Você e eu precisamos entender a gravidade do nosso pecado. Ah, mas foi Adão. Não importa. Ele só passou a doença. Mas você nem o remédio para se curar, para se tratar, quer tomar muitas vezes. Porque esse remédio é Cristo, irmão. Esse remédio é Jesus. E eu sei que eu não estou aqui falando para a parede. Eu tenho certeza que nessa noite aqui eu estou falando para aqueles que querem a salvação. E aqueles que querem a salvação vão ter que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Quando a afronta vir, quando o edito do rei vir, dizer assim: ei, ninguém peça nada a Deus, aí é mesmo que você tem que dobrar o seu joelho. Vai clamar, meu irmão. Começa a orar. Porque a afronta vem, o edito do rei vem e diz assim: ei, para, não ore, não peça, vai pedir a homem. Não peça a homem também não. Porque vem assim os conselhos, né? Rapaz, Deus vai resolver nada. Você precisa de dinheiro. Tem gente que fala: meu Deus, é o dinheiro. Eu já vi isso. Você não vai conseguir nada aí não. Nem tente, nem ore. Mas aí a gente tem que ser igual. Imitar aquele exemplo de Daniel. Ó, ele ouviu. Não ora não, viu? Não peça nada a Deus nenhum, viu? Não peça nada. Mas é nesse momento que a sua voz interior, influenciada por anjos caídos, que ficam aí soprando no seu ouvido, dizendo assim: ei, você não vai conseguir, ei, você não pode, ei, tá indo para a igreja para quê? Olha o que você acabou de fazer agora, olha o que você acabou de tocar agora, olha o que você acabou de assistir agora. Essas vozes aí malditas que estão no seu cérebro falando: ei, desista, você não é para ser crente, olha o que você tem feito, Deus não está se agradando de você. Ei, não dê ouvidos a essa voz, faça como Daniel, vá dobrar o seu joelho. E se possível, faça como ele em todos os sentidos. Dobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, se você conseguir. Ora, clama, pede, suplica um favor, mas não fica parado, pelo amor de Deus. Porque só Ele pode mudar o quadro. Se você não clamar, se você não buscar, a vida é cruel. A vida é dura. Qual é a doença do século? Depressão. E o que é uma depressão? É a ausência de sonhos, a ausência de objetivos. Você dorme e acha que o outro dia vai ser igual. Não tem sentido para você nenhum. Mas se você botar o seu alvo lá em cima, sabe por quê? Que a depressão toma conta do nosso ser. É porque a gente só consegue prestar atenção nas coisas que são temporais, somente naquilo que nossos olhos carnais conseguem enxergar. Mas se você começar a abrir o seu ouvido espiritual e pedir a Deus: tira as escamas dos meus olhos e me faz enxergar o mundo espiritual, começa a se ligar nas coisas que vêm do alto, porque as coisas que vêm do alto é muito melhor do que isso aqui. Porque isso aqui é temporal, mas a vida de Deus é vida eterna. Começa a se ligar na vida eterna. Para. Sabe o que foi que Deus disse com aquele exército que estava seguindo os gideões? Manda um recadinho aí para eles, viu? Diga aos covardes que voltem. Mas eu tenho certeza que nessa noite aqui não tem nenhum covarde. Porque se você está aqui é porque o general de batalha te trouxe. Se você está aqui é porque Deus quer te sarar. Se você está aqui é porque você é guerreiro. Você está ferido, mas não está morto. Não existe batalha sem ferimento, irmão. Não tem como você não ter cicatrizes. Não tem como você não ter marcas. Mas se sinta mais do que um vencedor. Porque você está aqui nessa noite. E não foi carne nem sangue que te trouxe até aqui. Não foi. Não foi não. Foi aquele que foi mencionado pela boca do nosso Salvador. Ei, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador semelhante a mim.
Ele vai testificar de mim. Ele vai te ensinar todas as coisas, vai te guiar a toda a verdade. É esse Espírito de Deus que te trouxe até aqui, porque sem Ele você não sai nem de casa. Está pensando que é pelas suas forças que você está aqui? Só pense, porque não é. Tem uma misericórdia descendo dos céus todos os dias. Tem alguém que ora por você. Está vendo as meninas do grupo de intercessão? Ela tem pessoas para orar. Você acha que não resolve nada? Não, mas as orações dos santos têm efeito sim. Porque cada um aqui com certeza é fruto da oração de alguém, de alguns, de ciclo de orações. Quantas vezes nós oramos, não sabemos o nome de ninguém, diz: Deus vai lá, visita cá, visita acolá, salva, liberta, cura. Eu e você somos fruto de oração, irmãos. Se estamos aqui é porque alguém dobrou o joelho, alguém renunciou o sono para ir para a madrugada para orar por você. Talvez você nem conheça, mas botou o joelho no chão e disse assim: Deus, alcança essa vida agora, meu Deus, que está a ponto de ser morta. O que é que você acha que acontece quando alguém bota um revólver na cara do outro, que atira e a bala nega? Vários relatos disso. Não é porque aquele estava lá orando, não. É porque tem alguém orando por ele lá atrás. É porque tem uma mãe de joelho. É porque tem um ciclo de oração que botou o nome dele lá para poder orar. É porque tem uma igreja espalhada pelo mundo inteiro que não sabe o nome da pessoa, mas na hora de apresentar diz assim: ei, eu não sei o nome dele, mas eu sei que Deus conhece a todos. Porque oramos é para Deus, e o Deus Todo-Poderoso conhece todas as pessoas. Não cesse de orar. O segredo aqui foi a oração. Será que se Daniel não continuasse a orar 3 vezes ao dia, será que quando ele fosse lançado na cova dos leões, ele ia sair ileso? A Bíblia não deixa nada que não sirva de exemplo. Aqui é morte certa, irmãos. Os leões estavam famintos. Eles não alimentavam os leões. É uma punição muito severa e cruel. Eles não alimentavam. Eles jogavam lá os seus condenados para serem comidos pelo leão. E olha que exemplo maravilhoso. Orava de manhã, de tarde, de noite. Orava 3 vezes ao dia. E não está escrito, mas só que eu e você temos que crer. O que salvou Daniel foi a persistência da oração, foi a fidelidade ao Deus dele. Porque muitos outros cristãos já morreram, mas naquele tempo o propósito de Deus ainda não tinha acabado na vida de Daniel. E aquela oração fez muito efeito. Deixa eu dizer uma coisa para você de Deus: você tem um prazo de validade, mas somente Ele sabe. Você não vai morrer até que Deus permita, meu irmão. Nem que você queira, se não for a permissão de Deus, você não vai morrer. E eu não estou falando aqui que quem tem promessa de Deus não morre, não. Quem morre? Saul teve promessa, outras pessoas teve promessa. Morre no seu tempo certo. Mas somente Deus sabe a validade de cada um. Somente Deus sabe o tempo certo que cada um vai expirar. E essa fé nós temos que ter no Senhor. Não temos que ter medo das afrontas de Satanás, porque essa coisa de depressão, irmãos, ela vem justamente assim, ó, bem devagarzinho, ó. Ela vem e começa a lhe dar uma tristeza pequena. Você começa a ficar triste. É só um momento de tristeza. Aí passa o outro dia, você continua com aquela tristeza. Você não já viu febre em criança, como diz assim, ó, se persistir tem que levar ao médico, fazer alguma coisa. É mais ou menos assim, né? A depressão, ela começa com uma tristezazinha e vai. E ela está persistindo, e você não está percebendo, e ela está persistindo. Quando você vê que a tristeza está tomando seu coração e não está indo embora, irmão, clame, viu? Grite. Como diz nossa irmã Melanie, tem um grito que só você pode dar. Eu não vou poder gritar por você, eu posso orar por você, estar até o seu lado no momento possível. Mas essa libertação da sua alma, só você pode dar esse grito aí. Quando você vê que está juntando demais, grita, irmão. Começa a clamar por aquele que pode fazer algo de diferente, porque o pastor não vai conseguir fazer nada por você. Lembra que Deus falou para Caim? É obrigação sua dominar sobre o pecado. E quando nós deixamos essa tristeza entrar no nosso coração, nós começamos a pecar de outras formas. Mas é obrigação nossa não deixar. Sabe por que a depressão se apodera muito? Porque a sua casa física, sua moradia,
Você sabe limpar, varrer, lavar os pratos, juntar o lixo e jogar fora. Mas a sua casa, o templo de Deus, está faltando você fazer a mesma coisa. Para de acumular lixo na maior faculdade de todas, que é a sua mente. Administra isso aí, irmãos. Para de acumular lixo, porque é esse lixo que está corroendo, ó, que vai gerando essa tristeza que não tem como controlar. Não joga o lixo de sua casa fora, começa a jogar esse lixo espiritual fora. Não deixa ficar na sua mente, não. Não deixa isso, não. Isso é um acúmulo. Depressão não vem do dia para a noite, vai vindo devagarzinho. E você vai deixando, e vai deixando. Tem que aprender a perceber quando o diabo vem com ela, que o miserável vem trazendo essa doença mesmo. Tem que ver ele de longe. Pede a Deus uma visão aí espiritual para você enxergar de longe. Tá ali, ó. Tô vendo a armadilha, tô vendo o laço. Tristeza. Você acha que não bate tristeza na gente, não? Nós que estamos sempre em frente de obra, fazendo alguma coisa. Você acha que a gente não fica triste, não? Pastor, Virgínia, eu, Rose, todo mundo que abre culto, assim. Mas você acha que não tem tristeza, não? A gente passa por cada coisa, mano. Tem momentos que aqui que eu estou cantando, que chego, eu interrompo, que a letra fala alguma coisa comigo, eu começo a querer chorar. Você acha que eu não fico abatido? Que não dói as coisas que eu passo? Só que eu falei lá atrás, quando eu fiz a primeira ceia, eu me lembro que eu fiz um propósito e fiz um pedido, uma súplica a Deus. Na minha primeira ceia eu falei: Deus, que nunca mais eu volte para aquele mundo, Senhor. E nisso já se fazem quase 11 anos. Quando eu falei isso, eu nunca fui nem para a esquerda nem para a direita. Eu sempre fui rumo ao alvo, que é Cristo. Mas você acha que eu fui assim inteiro? Quantas vezes eu já fui capengando, de joelhos, deitado, me arrastando, não tinha mais força nenhuma. Passei situações, eu aqui cantando, vocês nem percebendo nada. E a minha vontade de Deus, eu vou arriar aqui, vou começar a chorar. Eu não aguento mais de tanta dor. Não é vontade de abandonar o evangelho, não. É eu sentindo dor aqui, ó, cantando, sentindo dor na alma, e querendo só arriar. Disse assim: meu Deus, está todo mundo me vendo cantando, está achando que não está acontecendo nada comigo. E a minha vontade só era de arriar e chorar muito, porque estava doendo demais. Eu já não estava mais aguentando, eu estava explodindo de dor. E o Alan cante, Alan comigo. O Alan também estava com problema. Ela falou: agora ferrou. Ela não quero, não estou bem. E eu falei: eu estou péssimo. Assim, mas eu sou mais velho, eu tenho que, né? Eu me lembro que o pastor sempre fala isso aqui: não, ele é o líder, ele tem que, né? Ele não pode se mostrar fraco no dia da angústia, senão que ele vai, quem vai poder, como é que ele vai consolar os outros, né? Ele ficar fraco. Eu falei assim: eu não posso ser fraco assim. Mas a alma estava dilacerada, irmãos. Que dor enorme. Eu só me via aqui deitado, nem ajoelhado, era deitado, tanta dor, chorando. Mas eu fiz essa promessa, eu fiz esse propósito com Deus, e esse pedido, eu falei: nunca mais eu vou voltar para aquele mundo. Eu não volto mais atrás. Nunca volte para onde Deus te tirou. Nunca queira voltar para onde Deus te tirou. Não volte para o seu vômito, não. Ainda que o rei faça um decreto te condenando à morte, para você não seguir a Jesus, ainda assim seja fiel, porque Daniel foi livrado de uma morte certa. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. O nosso Deus é imutável. O mesmo Deus que livrou Daniel de uma morte certa, Ele também vai te livrar de qualquer coisa. Basta você crer. Um rapaz me perguntou: que Deus é esse, Fábio? Que Deus injusto é esse? Porque eu oro, aí minha semana vai bem. Quando não oro, minha semana vai mal. E aí eu fiquei pensando, conversando com ele. Falei: ô irmão, eu tenho que te falar uma verdade. Segundo a Bíblia, Deus de qualquer forma vai ter um compromisso com aqueles que Ele chama de filho. Infelizmente, primeiramente, você não é nem filho. Você não tem nenhuma aliança com Deus para estar reclamando com Deus. Então, se você passa uma semana bem porque você orou, mesmo sem ser cristão, você só devia dar graças mesmo e comemorar. Porque tem gente aí que está na presença, que tem aliança, que até é filho, mas que Deus ainda não permitiu ter um alívio. E você não tem nem aliança e tem momentos de alívio. Tem pessoas no nosso meio que estão aí até caminhando,
mas ainda não teve um alívio. Deus até quer dar, só que muitas vezes eu e você quer transformar Deus em um garçom, quer que Deus nos sirva. Deus não tem uma obrigação de nos servir, mas Deus, ele também, como a irmã falou, ele não é homem para que minta, né? Ele não vai se arrepender como filho do homem daquilo que ele promete. E tem um texto maravilhoso que eu usei muito para poder me reerguer espiritualmente quando eu estava bem fraco. Quando a Bíblia diz assim: aí, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que não vai dar coisas boas para aqueles que lhe pedirem. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei na porta, abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, quem está falando é eu ou é Deus? Você está dizendo que todo aquele que pede recebe? Então, peraí, Deus não é para que minta. Então eu tenho que pedir. Mas tem uma coisa que poucas pessoas prestam atenção nesse texto. Ele está dizendo: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele. Mas está falando de filho e não de criatura. Primeiro, para receber, se torna filho, rapaz. Procura ser adotado por Deus aí, viu? Procura, suplica: Deus me adota. Não é você que aceita Deus não, viu? Você que tem que fazer um pedido para Ele te aceitar. Primeiro tem que ser adotado. Pedir, pronto, recebe. Mas a promessa é para filho, não é para criatura. Quem é filho de Deus? Vou lhe dizer quem é filho de Deus: aqueles que obedecem os meus mandamentos. Esses serão os filhos de Deus. Aqueles que andam conforme os mandamentos do Senhor. Não estou falando de perfeição, porque senão seria mentiroso. Afinal, 1 João diz: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado está fazendo pior ainda, está chamando Deus de mentiroso. É brincadeira você chamar Deus de mentiroso? Então, significa que todos nós somos pecadores. Não escapa um, viu? Não escapa um, é a Bíblia que diz. A nossa diferença é que nós não andamos na prática. A diferença para o cristão é que ele não vive numa prática de pecado. Então procura se tornar filho, procura ser adotado. Pede a ele e diz: Deus, me adota aí. É tão fácil ser adotado, sabia? Sabe como é que é adotado por Deus? Logo de cara: eu quero aceitar Jesus. Olha, Deus é tão bom, tão misericordioso. Você vem todo acabado, todo sujo do pecado. Você foi tirado de um entulho lá, todo cheio de lixo, fedendo, imundo. Você sai dali daquele lugar de podridão e você vem para o meio da igreja todo sujo, todo imundo, todo fedorento. Só faz assim, ó: eu quero aceitar. E Deus pega e faz assim com você, ó, te abraça: venha, meu filho. Você já viu o que foi que Jesus fez com os discípulos? Pega um enraivado, pega outro ladrão, pega um quase analfabeto. Jesus só escolhe ali os que não são, para confundir aqueles que são alguma coisa. Porque os fariseus, doutores da lei, estavam o quê? Pô, esperando um Messias guerreiro, libertador. E provavelmente eles diziam assim: não, vou escolher a mim. Você é o sumo sacerdote, rapaz. Vou escolher você. Você também, você é um mestre da lei, você ensina todo mundo aqui. Imagina a mente deles, que eles queriam ser escolhidos. Eles já achavam que seriam escolhidos. O Messias deles não era daquele jeito. Ia vir libertador, ia fazer a seleção dos melhores, ia escolher só os melhores entre os melhores. Hoje em dia, há muitos cristãos que talvez pensem assim, que se Jesus aparecesse aqui de novo para fazer aquele tipo de colheita, para pegar de repente 12 apóstolos, eles pensam que iam pegar o quê? Vou pegar aquele ali que tem teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vou pegar aquele ali que é bilíngue, trilíngue. Aquele ali fala 10 idiomas, vários 20 dialetos. Vou pegar aquele ali que é muito versado, é médico, é engenheiro, é arquiteto. Vou pegar aqueles ali, vou montar um time e vou mandar enviar para pregar minha palavra. Mas eles se enganam, porque do mesmo jeito que Jesus fez, pegando aqueles que não são para confundir o que são, se Jesus estivesse hoje aqui para escolher, você sabe o que Jesus ia escolher? E eu falo sem medo: Jesus ia pegar um traficante, Jesus ia pegar um ladrão, Jesus ia pegar um estuprador, Jesus ia pegar um assassino, ia pegar os piores dessa terra, só para mostrar que não é o homem que faz, mas é Ele que faz.
Quando todo mundo ia achar que só ia escolher os melhores, ele ia pegar os piores. Porque eu não sei o passado de vocês, mas eu sei que eu era um dos piores, e mesmo assim ele me escolheu para ser um dos enviados a levar a palavra. Você é escolhido para levar a palavra de Deus. E eu cheguei aqui todo sujo de pecado, imundo. Eu fico imaginando isso, dou glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse que me aceitou daquele jeito. Qual é o homem que tem todo o poder, que escolheria alguém para botar em sua equipe, mal cheiroso, fedendo, sujo, desonesto, tudo de ruim? Ninguém. Somente Jesus Cristo poderia escolher pessoas mal cheirosas, pessoas pecadoras, pessoas que não são nada à vista da sociedade. Somente Ele poderia descer aqui e escolher. Somente Ele poderia enviar o Espírito Santo e dizer assim: ei, eu tenho meus escolhidos que ainda não vieram, mas vão vir. Quando você chegou na presença de Deus, irmão, pelo menos aqueles que não nasceram no Evangelho, com certeza chegaram aqui imundos pelo pecado. Mas aconteceu algo de maravilhoso na sua vida. Aconteceu algo de maravilhoso na minha vida. Quando nós recebemos aquele amor de Deus, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo, aconteceu algo que é inimaginável. Toda a sujeira do seu corpo, da sua alma e espírito, toda a sujeira que você tinha, toda a sujeira que você carregou, tudo que você trouxe de mal para dentro da igreja, foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Ele te deu um banho de sangue. É o único sangue que limpa, purifica e lava. É o sangue de Jesus. Que banho maravilhoso nós tomamos. O que Deus fez por mim e por você, nós temos que ser gratos. Era para nós andarmos de joelhos 24 horas por dia, agradecendo a Deus por tamanho amor e misericórdia. Quem em sã consciência ia querer dar uma oportunidade de uma vida eterna para pessoas como eu e você? Nem eu daria uma oportunidade a mim mesmo. Pelo que eu fazia, o que eu era, eu achava que não tinha mais jeito para mim, de jeito nenhum. Eu não daria uma oportunidade para mim naquela época. Somente Deus pode fazer isso. Somente Ele tem esse amor de olhar para uma pessoa totalmente destruída e escolher para uma mudança. E eu não tenho dúvida nenhuma que se Deus voltasse para escolher agora pessoas para enviar, Ele ia escolher a pior espécie, porque isso ia dar um nó na cabeça dos santos, entre aspas. Isso ia fundir a cuca de muita gente. Como pode esse se dizendo filho de Deus? Esse homem é ladrão, é que aí acabou de matar alguém. Só que eles esquecem, os religiosos, as pessoas que preferem muito mais somente a doutrina humana do que a palavra de vida que é ensinada pelo Espírito Santo. Eles esquecem de uma coisa, irmãos. Eles esquecem de uma coisa muito importante, que você é chamado todo sujo, mas quando você entra e toma esse banho de sangue, você começa a andar todo limpo. Eles esquecem que você entra cheio de enfermidade, cheio de problema, mas eles esquecem que você pode até continuar com alguns problemas, só que agora você não anda mais como aquela mulher durante 18 anos encurvada. Agora os outros problemas não te deixam encurvados. Agora você ergue a cabeça, e ainda que você tenha problema, você vai andando e alguém vai dizer assim: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Pode estar até com problema, mas está de pé. E sabe o que é que está de pé? Porque tem um Espírito Santo que te sustenta e te mantém de pé. Não é a sua força, é o Espírito Santo de Deus que te pega pela mão, te atravessa aonde você quer ir. E olha, que é onde você quer ir mesmo. Porque repare que mesmo quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo está ali falando com você: não faça, não faça. Pode reparar que você está indo às vezes num caminho que não é, e Ele vai falando com você: não faça. Isso significa que até mesmo quando você está indo para alguns caminhos que não é legal, Deus ainda não te abandonou. Ele está falando na sua mente: para.
tem um limite. Só que eu e você não sabemos qual é esse limite. E não é bom brincar com esse limite. Mas eu garanto que todos aqui já praticaram, fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, mesmo sendo crentes. E mesmo assim Deus teve tanta misericórdia que o Espírito dele não saiu dentro de você. Continua aí cutucando, dizendo assim: ei, tá errado, volta aí, tá errado, sai daí, não faz isso não, não fala isso não, não grita isso não, não canta isso não, não dança isso não, não bebe isso não, não assiste isso não, não toca nisso não. Mesmo em meio às perdições, ainda tem um Espírito que está falando com você. Eu não sei até quando, mas enquanto Ele estiver falando, vai dando glória, vai dando graça, vai pedindo a Deus: obrigado, Senhor, porque se Ele está falando, é porque Ele ainda tem um propósito. Se Ele está falando, é porque Ele ainda tem solução para você. Porque, meu irmão, quem é o Deus que ainda vai acompanhar o outro em um lugar que não agrada a Ele? Somente o nosso Deus ainda tem essa misericórdia de ver você caminhando em algum lugar e falando com você: sai daí. Parece loucura falar, né, que Deus está acompanhando você no lugar que você está indo errado, né? Mas repare que o cristão, aquele que Deus não exerce misericórdia, ele está no lugar errado e o Espírito está ali ainda falando com ele. Ainda não o abandonou, ainda não o deixou. Só que tome cuidado com isso, porque você não sabe o dia e a hora que essa misericórdia vai cessar sobre a sua vida. O mesmo Deus que está ainda cuidando de você em lugares ruins, em decisões ruins que você está tomando, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito que está falando com você: para de fazer, um dia pode silenciar a voz dele. E quando você parar de ouvir a voz do Espírito dizendo para você: sai daí, não faça mais isso, já é tarde demais. Então, enquanto você ouvir a voz do Espírito, não endureça seu coração, não. Volta de onde está. Para de fazer o que está errado. Porque nem sempre Deus vai estar com você na Babilônia, viu? Nem sempre Deus vai estar com você em um lugar de escravidão. Nem sempre Deus vai estar lá com você em um lugar que o pecado está imperando. E para encerrar, eu só digo isso que foi falado no livro de Jeremias, quando Daniel e a sua companhia tinha sido levado cativo para a Babilônia. Deus falou: não diminuais, casem-se, tenham filhos, prospere, trabalhe. Deus disse: mesmo nesse lugar de idolatria, eu coloquei vocês aí. Mesmo nesse lugar de sofrimento, mesmo nesse lugar que parece que eu não existo aí, Deus está dizendo: aí, não é para você se diminuir, cresça aí, seja diferente, não extingua o meu povo. Eu coloquei vocês aí. E ele segue dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vocês estão nessa situação porque eu coloquei. E eu coloquei porque vocês provocaram a minha ira. Se nós estamos passando por alguma coisa, foi porque eu e você procuramos. Porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Tudo que vai acontecendo na sua vida é resquício do que você plantou lá atrás. A cobrança chega. Não estudou lá atrás e quer um emprego bom agora, né? Escolheu o marido, escolheu a mulher. Tá brigando, tá aquela coisa toda, mas você escolheu, não foi Deus que deu. Você escolheu. Tudo que nós passamos hoje é reflexo daquilo que você plantou lá atrás. Às vezes se passam 10, 5, 15 anos, começa a reverberar, não para. Só que eu conheço um Deus que pode dar um ponto final e fazer um novo começo, uma nova história. Mas para isso, eu vou voltar a Gênesis de novo. É obrigação sua não abrir a porta para o pecado, porque a misericórdia de Deus tem um limite. Amém? Que nós possamos ser parecidos pelo menos com Daniel e imitadores de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os amados da internet, fiquem na paz de Deus. Glória a Deus e aleluias.